Olá, o título do nosso projeto é SKID, uma rede social com recurso pedagógico para o ensino médio. Somos da IP Leonel de Moura Brizola, de Fortaleza, Ceará. Bom, meu nome é Victor Daniel Costa da Silva. Sou Luiz Henrique da Silva Cavalcante e o nosso professor orientador é Erasmo Fernandes Nobre. Notamos que um dos maiores empecilhos em relação à comunidade e à escola é justamente o processo de comunicação. A título de exemplo, quando a gestão de nossa escola, junto ao corpo docente, não avisaram com antecedência em relação à realização da OBMAP, fazendo com que os alunos não pudessem se preparar com antecedência e assim obtendo resultados abaixo do esperado. Outro ponto bastante interessante é em relação ao esquecimento de agendas no ambiente escolar e também o esquecimento de entregas de comunicados aos pais, dificultando todo o processo comunicacional e assim impossibilitando a organização de eventos na escola. A partir disso, desenvolvemos um questionamento, que seria como utilizar as redes sociais como ferramentas tecnológicas no aprimoramento da comunicação entre os atores da comunidade escolar e do processo também de ensino-aprendizagem na IP Leonel de Moura Brizola. Assim, partimos para buscar soluções tecnológicas, chegando até em redes sociais, que de acordo com Bezerra e Brito, é um estudo composto por pessoas, grupos e organizações que visam compartilhar ideias e conhecimentos afins. Logo, trabalhando com a comunicação da escola e, consequentemente, a aprendizagem, atingindo de maneira central a comunidade escolar, necessitando assim de uma gestão participativa e também a organização da nova rotina escolar, chegando e desenvolvendo a nova rede social, o SKID, que trabalha com um sistema de chat, uma aba para comunicados, um sistema de streaming de vídeos, lançamentos de atividades e, mais recentemente, um laboratório de redação onde todos os alunos podem mandar a sua redação para a professora Tamara Costa e ela pode corrigir e devolver com um verdadeiro feedback para que a preparação do Enem não pare. A partir disso, desenvolvemos nossas hipóteses. Como as ferramentas tecnológicas disponíveis podem ser utilizadas em prol da melhoria da comunicação entre os atores da comunidade escolar. Se a rede social em especial configura-se um espaço de rápido acesso às informações entre a escola e os demais atores, e também se a troca de informação interferiria de forma positiva no processo de ensino-aprendizagem. Bom, a partir disso então, fomos para os nossos objetivos, tendo como nosso objetivo geral analisar o uso das redes sociais no aprimoramento da comunicação e da aprendizagem entre os atores da comunidade escolar da IP Leonel de Moura Brizola. E passando para nossos objetivos específicos, temos como nosso primeiro apontar a importância da comunicação no ambiente escolar, discutir a respeito da gestão participativa como agente articuladora entre os atores da comunidade escolar, utilizar de recursos tecnológicos na aquisição de novos conhecimentos e, por fim, desenvolver uma rede social que contribuísse com os processos de ensino-aprendizagem e proporcionasse um ambiente apto para o compartilhamento de novas ideias, conhecimentos e pontos de vista. Em nossa metodologia, utilizamos a pesquisação, que de acordo com Severino, ela tem como objetivo estudar e compreender a situação que está ocorrendo, mas também tem como objetivo melhorar e trabalhar em prol da situação ocorrida. E a nossa metodologia foi dividida em 4 etapas, sendo elas a primeira, em relação à fundamentação teórica. Iniciamos a pesquisa com comunicação escolar, que segundo Kensky, a comunicação e a educação são áreas de extrema importância em qualquer setor que prepondera as relações humanas e técnicas. Tendo em vista isso, nota-se que dentro da escola, o principal objetivo da comunicação é o processo de ensino-aprendizagem. E isso se tornou cada vez mais fácil, pois com os avanços dos suportes midiáticos, o processo de ensino-aprendizagem não precisa acontecer necessariamente dentro do ambiente da sala de aula. A partir disso, vale ressaltar que o processo de comunicação na escola é bastante importante, porém, geralmente ocorrem falhas que geram lacunas comunicacionais, impossibilitando todo o processo da comunicação e dificultando a organização de eventos na escola. Já em relação à gestão participativa, segundo Beraldo Peloso, esse modelo de gestão ele tem como objetivo fazer com que a comunidade exerça poder nos processos de decisões. A partir disso, ele cria um ambiente de prática reflexiva, onde todos podem refletir acerca de suas atitudes e criando um ambiente de responsabilidade compartilhada. Valendo lembrar que, segundo Luke, essa forma de gerir muda toda a fundamentação teórica e metodológica, pois ela faz com que o processo seja trabalhado em equipe e assim apresentando uma alta demanda por participação social. Bom, após isso então direcionamos nossos estudos a questões voltadas principalmente para as áreas da tecnologia, chegando a 3 pontos específicos. O primeiro deles seria o uso das tecnologias na escola. Tínhamos que entender desde o princípio
e sabendo que a partir da segunda metade do século XVIII, com o advento da indústria moderna, diversas tecnologias começaram a ser introduzidas dentro de vários setores da humanidade. E um desses setores que cresceu bastante tecnologicamente foi o setor da educação, que teve grande introdução tecnológica ao longo do tempo. Como nós percebemos hoje, a utilização de recursos tecnológicos como computadores, smartphones, tablets, recursos gráficos de data shows e slides, etc., dentro da sala de aula, além do grande crescimento das metodologias EAD, como nós percebemos atualmente. Então, percebemos esse forte crescimento tecnológico e adequado, óbvio, à realidade escolar. Então, entendemos que os recursos tecnológicos podem sim ser introduzidos dentro do ambiente escolar, de forma adequada e totalmente maleável àquele ambiente. Como já dizia Ko, que diz que estamos em um mundo altamente tecnológico, o que cabe à gestão escolar um posicionamento acerca da utilização desses recursos tecnológicos, para que então os resultados da escola sejam cada vez mais positivos e eles tenham um melhor processo de ensino-aprendizagem de modo geral. E a partir disso, então, afunilamos um pouco mais nossas pesquisas, chegando a um ponto, recurso tecnológico específico, que seria as redes sociais. Tínhamos que entender o conceito das redes sociais, para então, a partir disso, direcionarmos nossos estudos relacionados a redes sociais como ferramenta pedagógica. Bom, tínhamos que entender que as redes sociais foram criadas mais ou menos em 1995. E desde então, até as redes sociais que conhecemos hoje, elas têm o mesmo conceito, que é basicamente um ambiente apto para o compartilhamento de novas ideias, conhecimentos e pontos de vista, que são combinados por usuários, que são pessoas, indivíduos, no caso, instituições e etc. E bom, a primeira rede social criada foi a Classmates, criada pelo norte-americano Rand Conrads, na qual criou essa rede social com o mesmo intuito que, por exemplo, Mark Zuckerberg criou o Facebook, e assim sucessivamente. E a partir de entender o conceito de modo geral das redes sociais, partimos para o terceiro e último ponto de nossas pesquisas relacionadas a essa área tecnológica, que foi as redes sociais como ferramenta pedagógica. Entendemos que sim, a realidade das redes sociais podem ser introduzidas dentro do ambiente escolar, claro, de forma totalmente modelada e adequada. Como já dizia Lorenzo, é possível imaginar comunidades virtuais que podem ser lançadas dentro dela projetos, atividades, etc., desenvolvidas por alunos, professores de diferentes âmbitos, e além disso, ser ministradas dentro delas aulas de matemática, geografia, história, sociologia, etc., trazendo assim cada vez melhores processos de ensino-aprendizagem, comunicação, ou seja, melhores resultados para toda a escola. Bom, a partir disso então, passamos para a segunda etapa de nossa metodologia, que foi o desenvolvimento da versão 1 da rede social Skid, na qual desenvolvemos ela através de uma plataforma de criação de fóruns, comumente utilizada para a criação de fóruns, na qual elas conseguia suprir algumas de nossas demandas, porém era de certa forma limitada ainda. Mas dentro dela ainda conseguimos desenvolver algumas funções específicas, como aba para compartilhamento de atividades feitas por professores e lá mesmo respondida por alunos de modo geral, abas para compartilhamento de agendas de cada turma específica, além de chats gerais, globais no caso, e individuais para melhoria comunicacional de modo geral, e sistema de divulgação de eventos da escola, ou seja, reuniões, etc. Porém, essa plataforma ela era muito limitada de certa forma nas questões de acessibilidade, pois nós não tínhamos um domínio próprio dentro dela, ou seja, a sua acessibilidade era muito complicada, pois a sua URL era muito grande, muito extensa, o que não facilitava os processos de acessibilidade de todos os usuários, além de ter um grande fluxo de anúncios, o que estressava de certa forma o usuário ao utilizar ela, então não era tão interessante de fato. O que fez que passássemos para a terceira etapa de nossa metodologia, que foi o desenvolvimento da segunda versão de nossa rede social, que foi criada totalmente em uma plataforma de criação de sites específicos de gêneros gerais, uma liberdade maior para trabalharmos e incluirmos as ferramentas na qual buscávamos, e que dentro dela tinha um sistema, como eu citei, para melhor trabalho com programação, o sistema Corvage, na qual poderíamos então trabalhar com JavaScript, como fizemos. Então, a melhoria na segunda versão da rede social foi muito perceptível, pois tinha muito mais ferramentas e muito mais questões que facilitavam os três pilares que buscávamos, ou seja, melhoria comunicacional, melhoria nos processos de aprendizagem e melhoria de forma geral na rotina escolar. Ferramentas essas que incluímos como, por exemplo, salas virtuais para o lançamento de atividades, provas e etc., feitas por professores, respondidas pelos alunos, laboratório online de redação, na qual os alunos postavam suas redações e lá mesmo eram corrigidas e entregas os feedbacks pelos professores, biblioteca de exercícios, na qual era um banco de exercícios, na qual facilitava muito a vida do aluno vestibulando, principalmente, terceiro ano do ensino médio,
que fazia muitas atividades, ou seja, trabalhava assuntos vistos em sala e sempre que precisasse praticar, praticava lá. Além de o principal sistema de característica de rede social, que era o sistema de posts, na qual lá são postadas por toda a comunidade escolar assuntos direcionados à escola, avisos, eventos científicos, ou seja, todas as questões de rotina escolar, calendário letivo, que todos os alunos, todos os pais, professores podem ver os eventos que irão ocorrer na escola, feriados e etc. Chat virtual, no caso global e individual para melhoria da comunicação de modo geral, e etc. Ou seja, todas as ferramentas trabalhavam ativamente com esses 3 pilares na qual eu citei. E a partir disso, então, o desenvolvimento de fato de nossa rede social, segunda versão, partimos para a quarta e última etapa de nossa metodologia, que foi a aplicabilidade. Inicialmente, aplicamos os cadastros iniciais com as turmas de primeiros anos de nossa escola, posteriormente com as turmas de segundo e terceiro, junto a isso com todos os professores e gestores, no qual fizemos uma grande formação entre eles para facilitar o entendimento de nossa rede social e como poderia facilitar na vida deles. E, de modo geral, fizemos esse cadastro com toda a comunidade escolar dentro de nossa escola. E, a partir disso, então, aos poucos, os professores foram utilizando, os gestores foram utilizando, postando todas as questões de calendário, todas as questões de avisos, etc. Os professores postando atividades, provas, simulados, trabalhos para ser feitos dentro da rede social. E os alunos foram utilizando de ferramentas como o sistema de streaming, postando posts dentro da aba de posts, fazendo as atividades, etc. Fazendo que todos os processos na qual buscávamos trabalhar pudessem funcionar de forma geral. Bem, iniciamos os resultados das discussões, onde fizemos uma pesquisa diagnóstica com os atores da comunidade escolar, sendo eles pais, professores, gestores e alunos. O primeiro gráfico ele visa diagnosticar quem utiliza a rede social. E como se pode observar, grande parte dos usuários, com exceção de que apenas 4% dos professores utilizam rede social, sendo um ponto bastante positivo para a aplicação da rede social Skid, pois isso mostra que eles têm o costume de utilizar redes sociais e têm acesso à internet. Já o segundo gráfico visa diagnosticar que as pessoas percebem que as redes sociais disponibilizam mais acesso. E é justamente a questão do entretenimento, tendo uma variação para baixo em relação à publicidade e muito menos em relação à aprendizagem. Já em relação ao terceiro gráfico, ele mostra o que as pessoas utilizam mais na rede social. E é justamente a questão do entretenimento como cargo-chefe aí na pesquisa. E apresentando uma baixa justamente em relação à aprendizagem e à publicidade. Já o quarto gráfico mostra o que as pessoas sentem falta nas redes sociais. E é justamente a questão da aprendizagem que eles sentem mais falta, apresentando um ponto positivo para o projeto Skid, pois demonstra que na nossa comunidade há uma demanda alta em relação a isso, e agora está sendo ofertada, favorecendo assim a utilização da rede social no ambiente escolar. Já os quinto e sexto gráficos visam diagnosticar o número de usuários, variação de visualização. Primeiro, o quinto gráfico, ele mostra uma variação de 6 usuários por dia, no período de uma semana, 48 usuários, no período de 2 semanas, 76 usuários, e no período de 28 dias, uma variação de 240 usuários. Vale lembrar que esse período foi nos últimos 28 dias até o dia 24 de maio. Em relação a usuários, nós obtivemos 1.123 usuários. Em relação a novos usuários, 1.125, ou seja, o número de sessões que foram abertas pela primeira vez na rede social Skid. Em relação ao número de sessões, tivemos o número de 3.103 sessões, número médio de sessão por usuário de 2,79. Em relação à visualização da página, nós obtivemos 14.868 visualizações, ou seja, isso demonstra que a rede social está sendo bastante utilizada no ambiente escolar. Em relação ao número de páginas por sessão, é um número de 4,75 páginas por sessão. O número médio da sessão, o tempo médio da sessão é de 5 minutos 26 segundos. Em relação à taxa de rejeição, de apenas 27,51. Bom, diante do exposto, a rede social Skid se mostrou uma interessante plataforma de cunho pedagógico, pois dentro dela foram disponibilizadas diversas ferramentas e recursos que trabalhavam ativamente com toda a comunidade escolar. Ou seja, diante dos resultados exibidos, a rede social Skid se mostrou ativamente trabalhar com os processos comunicacionais entre professores, alunos, gestores e pais, ou seja, toda a comunidade escolar, além de favorecer os processos de ensino-aprendizagem entre a comunidade escolar e proporcionar um ambiente apto para compartilhamento de ideias, pontos de vista e novos conhecimentos entre toda a comunidade escolar envolvida.